Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula então. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre complicações pós-operatórias. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as complicações gerais, né? Não específicas de uma cirurgia, uma operação em específico, mas em geral, complicações pós-operatórias em geral e as atitudes que a gente tem que ter em relação a elas. Nós vamos falar das definições, dos fatores gerais, das consequências dessa complicação, dessas complicações, alguns tipos gerais de complicações e seu tratamento e as atitudes que a gente tem que tomar, tá bem? Parece óbvio, mas talvez a coisa mais importante é essa aqui. A complicação, a gente tem que entendê-las, saber que elas existem, estar sempre com elas em mente, para que a gente possa tomar a atitude mais importante em relação a elas, que é a prevenção. Sempre quando você for tratar uma complicação, você terá muito mais prejuízo do que a sua própria prevenção. Isso é possível prevenir aquilo que a gente tem conhecimento. Então a gente tem que entender muito bem as complicações para que a gente tenha condições de preveni-las. E é claro que o principal problema da complicação é a frustração do paciente, além das consequências com a sua saúde, a frustração da família e a própria frustração na equipe, a própria frustração no cirurgião, na sua equipe e toda a equipe assistente ao doente. Mas além disso, a gente tem que entender que o custo das complicações gira aí na casa dos milhões e milhões de dólares. A gente não tem tantos estudos desses no Brasil, mas se a gente vê nesse estudo americano, em que o custo de uma colecistectomia não complicada tem $8.000 de custo, uma colecistectomia complicada tem $25.000 de custo. Então, independente do tipo de operação, você tem um aumento considerável no custo do tratamento. E as instituições que já têm uma margem de lucro muitas vezes pequena, no caso de instituições públicas, até são deficitárias, isso aumenta muito mais com este aumento de custos. Aqui fica um detalhe para a gente falar um pouquinho do cirurgião. Esse estudo é interessante, não é nem de perto um estudo definitivo, mas que comparou uma série de milhares aí de cirurgiões, pacientes e operações realizadas, em que se comparou qual a taxa de complicação entre homens e mulheres. E a conclusão que eles tiveram é que as cirurgiãs, as mulheres, tiveram uma pequena, mas estatisticamente relevante diminuição na mortalidade em 30 dias, apesar dos resultados cirúrgicos semelhantes. O que eu quero dizer com isso? As cirurgiãs são os melhores que os cirurgiões? Não. Mas é porque às vezes existe um certo preconceito ainda, apesar de estarmos em 2020, em que isso não tem nenhum sentido. E talvez uma explicação, como eu disse, não é nem de perto definitiva, é que esse cuidado das cirurgiãs na operação talvez devesse ser um exemplo para nós como cirurgiões. E que, sem dúvida, o preconceito não tem motivo por existir. Além disso, a gente fala muito assim, por exemplo, o cirurgião experiente, no sentido de mais idade, opera melhor, tem menos chance de complicar. É claro que a experiência faz diferença. Um cirurgião com 1 ano de experiência não pode ter a mesma capacidade técnica de um cirurgião com 10 anos de experiência, com 5 anos, 15 anos. Mas o que a gente vê nos trabalhos é que muito mais do que a experiência é a taxa de volume anual. Então, aquele cirurgião que tem 15 anos de experiência e opera uma cirurgia complexa por ano, não tem jeito dele se tornar proficiente nesse tipo de cirurgia. A gente vê nesse artigo de tratamento de aneurisma da aorta abdominal que um cirurgião com maior volume anual
não anos de experiência, tem menos complicações e reoperações. Quando a gente vai para o paciente, a gente pensa na idade dele. E fala, poxa, um paciente vai ser submetido a duodenopancreatectomia, é idoso, quase aí 80 anos, pode operar esse paciente? A rigor, a resposta é não. Mas o que a gente tem que lembrar, e aí vocês já sabem muito bem disso, de todas as aulas anteriores, de que o paciente bem preparado, e hoje cada vez mais a gente vai operar pacientes mais idosos, a população vem envelhecendo, né? Então mais chance, por exemplo, de terem tumores e necessidade de grandes operações. A gente não vai operar todos esses pacientes, a gente vai fazer uma análise cuidadosa e vai entender que por vezes vai haver um risco maior nesse paciente de maior idade. Mas há pacientes de maior idade com performance status e com uma capacidade de tolerar aquele trauma operatório interessante. Então, esse estudo mostra que há um maior risco de morbidade, mas com taxas de morbidade e mortalidade aceitáveis, principalmente na possibilidade, com cuidado do adequado preparo pré-operatório desses pacientes. Está entendido? Talvez aqui o mais importante seja isso aqui, ó. Vocês já me ouviram falar isso? Que a gente não pode correr atrás da complicação. A gente tem que correr na frente. Sempre um passo à frente da complicação. Isso exige o quê? Vigilância pós-operatória. Uma vigilância paranoica. Uma certa obsessão, no bom sentido, por detalhes e bons resultados. Então o cirurgião vai avaliar seu doente, vai avaliar as feridas, vai trocar os curativos, inclusive vai servir de exemplo àqueles cirurgiões que ele está formando, no sentido de que dar a real importância à correta avaliação pós-operatória e a busca pelos detalhes e pelos sinais de que a coisa vai andando bem ou que a coisa vai se complicando. E essa avaliação é clínica, laboratorial por imagens. Sempre aferir os dados, né? Não simplesmente passar lá no quadro do paciente, ver os dados de enfermagem. Isso serve, mais uma vez, como mais um mecanismo de checklist, de redundância nos procedimentos, né? Os aviões não caem porque há uma redundância enorme nos procedimentos e nos sistemas, ou não caem mais, né? Raramente a gente vê um avião cair porque há uma redundância enorme nos sistemas e procedimentos. A gente tem que trazer essa experiência para a medicina cada vez mais. Então, se 4 pessoas medem a pressão arterial do paciente, a chance dessa medida estar errada é muito menor. Isso não é trabalhar demais, mas trabalhar com segurança. Além disso, pronta resposta. Sempre, né, a gente conversa muito disso, que a cirurgia geral, a cirurgia do aparelho digestivo e muitas outras, você tem que trabalhar em equipe. Você tem que estar dentro de uma equipe de cirurgia. Porque se você está viajando, algum colega seu está responsável por aquele pós-operatório, ou mesmo aquele pós-operatório que está em casa. O paciente não era esperado uma complicação e retornou ao hospital. Tem que ter alguém para atendê-lo. A gente não está 24 horas disponível, mas a sua equipe tem que estar 24 horas disponível. Porque agir rapidamente frente a uma complicação pode significar a diferença entre a vida ou a morte do paciente. E principalmente ser permissivo em reoperações. Tem horas que o exame clínico não esclarece muito, o exame laboratorial não esclarece muito, nem o exame de imagem, aí a gente tem uma certa suspeita e às vezes vale a pena reoperar ao invés de esperar. Lógico que isso com a experiência, com o tempo, mas a gente tem que ser permissivo nessas reoperações, por mais que você reopere e não haja nada. Se você reoperar e houver alguma coisa, você agiu no momento correto. E reoperar e não haver nada não quer dizer que foi ruim, mas que serviu para o diagnóstico de aquilo que não era uma complicação pós-operatória. Se a gente pensar que a classificação da Sociedade Americana de Anestesista, a gente vê que há uma elevação dessas complicações pós-operatórias, inclusive com a classificação de ASA. É um paciente ASA 2 com mais complicação com ASA 1, que tem mais complicação no ASA 3.
E passando então para os eventos de complicação pós-operatória, um dos mais comuns é febre. Febre e aumento da temperatura e hipertermia. Fica a pergunta: febre é sempre uma complicação? Febre é uma resposta fisiológica, concordam? A inflamação, a infecção é uma resposta fisiológica. Só para lembrar que hipotermia não é uma resposta fisiológica. Hipotermia. A hipertermia, sim. Então, a gente considerar a febre com 37,8 graus, mais ou menos 0,4 graus. No pré-operatório é comum que o paciente fique mais hipotérmico, 1 grau, 1,5 grau abaixo. E no pós-operatório é normal que ele tenha de meio a 1,5 grau, numa reação fisiológica, a própria inflamação, a própria resposta metabólica ao trauma nos primeiros dias. E a gente tem que pensar que no início a febre pode não ter a ver, não é que é uma relação que deve ser desprezada, mas ela no início, nas primeiras 24, 48 horas, ela normalmente não é infecciosa. Você tem uma reabsorção de hematoma, linfa, inflamação, aumento do metabolismo pela resposta metabólica ao trauma. E 5 a 10% dos pacientes vão desenvolver febre. Mas quando você tem acima de 4 a 6 dias de pós-operatório, né, 72 horas por aí, a gente já vai ter uma probabilidade muito maior de ter um processo infeccioso, porque deu tempo daquela, por exemplo, processo infeccioso bacteriano, aquelas bactérias se proliferarem, causarem uma inflamação e uma resposta que ocasionou febre. Então, mais importante, talvez, do que um pico isolado febril, seja também a curva térmica do paciente. E os motivos para a febre são mais constantes no aparelho respiratório, com problemas no sítio operatório e com relação a procedimentos invasivos. Se a gente pensar no aparelho respiratório, a causa mais comum de febre pós-operatória está associada ao aparelho respiratório. Muito mais comum naqueles pacientes que já tinham DPOC e tabagismo, que já tinham fatores de risco de prejuízo na função respiratória. E a gente tem um exemplo, você sabe muito bem disso, da atelectasia, né? Aquela consolidação, raio-x, aquela parte do pulmão que não se expande. Por exemplo, aquele paciente com muita dor no pós-operatório, de uma cirurgia abdominal, de uma cirurgia torácica, ele vai expandir pouco o pulmão. Então a gente vê uma consolidação, raio-x, normalmente segmentar, pode ter taquicardia, taquipneia e febre. A gente fala, não, febre nas primeiras 48 horas, o mais comum é atelectasia. Não está errado, mas não quer dizer que o paciente com atelectasia tem febre. Pode ter atelectasia sem febre, mas normalmente essa febre no início está muito associada à atelectasia. Segmentações, e sempre a gente dá uma incidência em PA e perfil. Por exemplo, a radiografia em PA aqui ela parece não estar muito alterada, e a gente na radiografia de perfil detecta uma atelectasia. Se tiver dúvida, vale a pena realizar uma tomografia de tórax. Outro motivo é a pneumonia. Então lembrar o seguinte, o paciente que tem febre em 24, 48 horas tem pneumonia? Pode ter, mas normalmente não deu tempo de ter febre. Então, normalmente a gente fala assim, não, o paciente está com 24 horas, eu vi uma consolidação no raio-x, é pneumonia. Normalmente é atelectasia. Mas o paciente no pós-operatório tem muito mais chance de ter pneumonia. Quanto maior a operação, mais a probabilidade de cirurgia. Todo paciente cirúrgico, principalmente sob anestesia geral, tem risco aumentado de ter pneumonia. Próprias drogas anestésicas diminuem o movimento ciliar e propiciam o acúmulo de secreção no pulmão.
você tem altas concentrações de oxigênio, que são prejudiciais nesse sentido também. O paciente com dor não ventila direito, deitado, em ventilação mecânica, aspirou na indução anestésica ou no término da anestesia. Então, são todos fatores que contribuem para que o paciente tenha mais pneumonia. Então, a gente pode ver consolidações segmentares, mas também difusas, né? E lembrar que as fases complicadas podem ocasionar, inclusive, empiemas. E lembrando novamente que a febre na pneumonia vai ocorrer mais tardiamente, quarto dia, quinto dia pós-operatório. A embolia pulmonar a gente já conversou, mas ela também pode ocorrer com febre, sempre lembrar da possibilidade do paciente pós-operatório em risco de TVP e TEP, porque pode ocorrer febre também nos seus sintomas. Outra questão importante é a infecção do sítio operatório, que pode ser superficial ou profunda. Quanto maior, quanto mais infectada, contaminada a operação. Uma operação limpa é muito incomum, mas uma operação infectada, por exemplo, uma perfuração intestinal por projeto de arma de fogo, com fezes na cavidade, a chance de você ter uma infecção do sítio operatório é muito grande. E quando a gente fala em antibiótico profilaxia, que nós vamos falar na aula seguinte, ela tem a ver exatamente para diminuir a chance de infecção do sítio operatório. Então tem a ver com as bactérias de pele, com as bactérias nosocomiais e com o tipo de operação que é realizada. Quando é uma infecção mais profunda, estou falando, por exemplo, um abscesso cavitário, até uma fístula causando sepse intraabdominal, ela ocorre em até 2% das laparotomias. Ela é menos comum numa cirurgia minimamente invasiva. Vou dar um exemplo de uma apendicite. Se eu tenho uma apendicite complicada, no sentido de que há secreção purulenta nos 4 quadrantes intraabdominais, se eu faço uma incisão específica na fossa ilíaca direita, uma incisão de Babcock, por exemplo, como é que eu vou fazer a higienização correta da cavidade atrás do baço no hipocôndrio esquerdo? Muito difícil. Ao passo que a laparoscopia me permite a higienização e o diagnóstico de toda a cavidade abdominal. Mas ao mesmo tempo é mais comum o abscesso de parede abdominal, a infecção superficial de ferida operatória na apendicite laparoscópica, do que na laparotomia. Porque às vezes o apêndice, né, infectado passou por aquela ferida operatória, por isso que a gente tem que ter o cuidado de protegê-la. E a fístula, né, que é o temido por todo cirurgião, lembrar que ela pode ocorrer no paciente que desenvolve um quadro séptico infeccioso, por exemplo, no 5º ao 8º dia pós-operatório, com sintomas abdominais, e houve, por exemplo, uma anastomose abdominal, ou a possibilidade de uma lesão inadvertida intraabdominal, sempre lembrar da possibilidade de haver uma fístula. Uma outra coisa em relação à infecção do catéter, é uma coisa muito comum, que pode ser facilmente solucionada. Então, deve haver um cuidado da equipe de enfermagem nos acessos periféricos, tanto no seu cuidado quanto na sua obtenção. E lembrar que os acessos venosos centrais, seja para diálise, seja para drogas por dificuldade de acesso periférico, seja para nutrição parenteral, por estarem numa veia central, a consequência da sua infecção é muito mais grave. Então, esses acessos devem ser realizados em bloco cirúrgico de preferência, ou aquele paciente em cuidados intensivos, ou óbvio no CTI, mas com panos de campo estéreo, luva estéreo, capote, todo cuidado inerente a um procedimento invasivo. E a infecção do catéter é aquela febre que cede com a retirada do catéter e normalmente o paciente tem bacteremia. E como é um procedimento relativamente simples, o critério clínico dessa infecção é muito pouco definido, e, por exemplo, o paciente está indo bem, desenvolve um quadro séptico ou uma bacteremia, sem uma outra explicação, não custa, entre aspas, você retirar o catéter e colocar outro. Então você tira o catéter, envia o seu refluxo, né, seu aspirado, a sua ponta para a cultura e troca esse catéter. E aí o paciente responde bem, resolvido era o catéter. Então, quando você tem uma infecção num sítio indeterminado,
você vai e troca o carro. E óbvio, tem outras causas menos comuns. Lembrar da hipertermia maligna associada muito a drogas anestésicas, por exemplo, a succinilcolina, uma reação rara. Um paciente com hemoterapia, ele pode ter uma reação transfusional. Outras drogas podem levar a aumento da temperatura, mas lembrar que isso é mais superestimado, assim, né? Você tem que sempre buscar um foco infeccioso, uma razão fisiológica para aquela febre. Lembrar que a sinusite pode, às vezes o paciente tem uma sinusite crônica que pode se agudizar no pré-operatório, no pós-operatório, e também aquele paciente grave que está sendo tratado com múltiplas drogas antibacterianas, que há, por exemplo, possibilidade de infecção por fungos e que essa fungemia também pode causar febre. Então a febre sempre deve servir de alerta, sempre deve servir de atenção, mas que não seja por razão infecciosa. Até que se prove em contrário, você tem que determinar que não é. Sempre avaliar clinicamente, aferir a temperatura, né? E seguir com uma propedêutica infecciosa geral. A gente lembrar que a sepse, cada vez mais a gente vê que quanto mais ela for tratada precocemente, dentro da primeira hora, melhor o resultado para o paciente. Então, muitas vezes, iniciar esse tratamento empírico, mas antes de iniciar o tratamento empírico, lembrar de fazer hemocultura antes de iniciar o antibiótico, porque você está no hospital, muitas vezes há desenvolvimento, a presença de germes multiresistentes, eles podem participar daquela infecção, então a gente tem que obter hemoculturas para tentar determinar o agente etiológico, a sua sensibilidade aos antimicrobianos. Além disso, exames de sangue como hemograma, e exames que medem a inflamação, como PCR, velocidade de hemossedimentação, VHS, ou procalcitonina, e fazer um rastreio. Lembrar sempre o seguinte, você operou e o paciente tem um quadro séptico. Até que se prove em contrário, é da sua cirurgia. Você não pode negar nem negligenciar uma possível complicação infecciosa. Mas pode ser outra coisa. Então, você não conseguiu determinar facilmente o foco, você vai fazer um rastreio. Então, raio-x de tórax, exame de urina, e aí, por exemplo, a cirurgia abdominal, né, não adianta muito o ultrassom nesse momento, normalmente a tomografia. Mas muitas vezes também a tomografia não vai esclarecer. Então, determinar bem se não é necessário, às vezes, uma reoperação precoce. E quando a gente pensar no hemograma, eles podem nos dar muitas pistas, por exemplo. O desvio, né, que é a presença de mais bastonetes que o normal, indicando que a medula está liberando na corrente sanguínea células mais jovens. Esse desvio pode chegar até meta-mielócitos ou até mielócitos, até mielócitos, até metamielócitos, e indicando, às vezes, uma gravidade maior da infecção. E lembrar que quando essa infecção persiste, o paciente pode ter leucopenia, ele já pode entrar numa falência medular e os leucócitos estarem baixos. Não porque a infecção está melhorando, mas porque o paciente às vezes está em falência medular já. Lembrar que a gente tem uma reação também, a gente esquece de olhar, os eosinófilos. Normalmente os eosinófilos eles diminuem, eles não são encontrados no sangue periférico com a vigência de infecção e às vezes retornam a esse sangue periférico quando a infecção começa a ser debelada. E, como a gente falou, a hipertermia ela é fisiológica, a hipotermia não. Então, eu tenho uma temperatura menor do que 35 graus, eu tenho hipotermia. Hipotermia leve, ela é reversível. Mas a hipotermia de moderada a grave, ela não é recuperável espontaneamente. Ela exige medidas. E ela causa, como reação fisiológica, né, vasoconstrição, diminuição do metabolismo, por muito tempo causa lesão celular, causa sintomas de sistema nervoso, como voz arrastada, alucinação, ataxia, provoca contrações musculares e taquicardia, leva a arritmias, até podendo levar a sistolia. E a gente tem que lembrar que aqueles pacientes idosos, magros, com hipotireoidismo, diabetes, são mais suscetíveis à hipotermia.
E vale muito a pena, além da a profilaxia da hipotermia, né? A gente está lá tenso na operação, com roupas, né, com capotes, luva, gorro, máscara. A gente está com calor, mas o paciente está com frio e ele está anestesiado, ele não tem jeito de reclamar do frio. Então a gente muitas vezes tem que observar a temperatura da sala. Às vezes, por próprios equipamentos eletrônicos na sala, é exigido uma temperatura menor. Então, a gente tem que aquecer o paciente. Então, o uso de mantas térmicas deve sempre ser realizado. Sempre utilizar líquidos aquecidos, tanto para, por exemplo, higienização da cavidade, quanto para infusão venosa. Né? Toma cuidado, por exemplo, vai fazer uma sondagem vesical de demora no paciente, faz a higienização da região perineal, da região genital e deixa molhado ali durante a operação inteira. Então secar, né, essas superfícies úmidas, troca mais calor, então ter cuidado com isso. E a própria anestesia, utilizar de métodos para evitar a hipotermia, aferir a temperatura naqueles procedimentos, constantemente naqueles procedimentos com mais possibilidade de hipotermia. E, por exemplo, até na laparotomia, as alças estão expostas e há maior possibilidade de hipotermia, mas na laparoscopia também. Né? A gente injeta gás carbônico para ter um espaço dentro do abdômen, com esse gás carbônico, os sistemas de laparoscopia aquecem esse gás para que diminua a hipotermia. Então, esses sistemas aí de mantas térmicas e aquecimento de gás são boas medidas. E a gente seguindo aqui para as complicações do sítio operatório, a gente tem das infecções que a gente já falou, mas temos seromas, hematomas, deiscências, distúrbios de cicatrização. Com certeza a gente já viu isso lá no ambulatório da Faculdade de Ciências. O seroma é uma das complicações mais comuns que existe. É um líquido de origem plasmática ou linfática que se acumula naquele espaço de dissecção. Muito mais presente nos pacientes obesos. Nas grandes dissecções subcutâneas, cirurgiões plásticos fazem várias medidas para evitar ou para diminuir a quantidade desse seroma. Lembrar que as linfadenectomias superficiais, há o extravasamento de linfa naquela região também. E é uma dúvida, eu observo o seroma ou aspiro? Né? Muitas vezes aquele volume grande pode levar desde uma palpação macia, indolor, um pequeno abaulamento, até uma dor por grande distensão e compressão. Aspiro ou não aspiro? Se aspirar, por exemplo, você ficou com dúvida se é um seroma, se é uma infecção, sempre com a maior asepsia. E às vezes é uma infecção, por exemplo, você tem uma hérnia inguinal com seroma, não é infectado, usou uma tela, e aí você vai drenar o seroma e leva a infecção para aquela região. Então, lembrar que não é inconsequente a drenagem e a aspiração. Mas muitas vezes esse seroma persistente pode obrigar a drenagem até medidas cirúrgicas para que ele seja resolvido, certo? Além disso, o hematoma, que é, ao invés da coleção de serosidade, você tem a coleção de sangue. É diferente de equimose. Equimose é aquele sangue que infiltrou nas tramas do tecido, mas não existe uma loja, uma cavidade onde se acumula o sangue. Está muitas vezes associada a hemostasia inadequada, uso de anticoagulante, alguma discrasia sanguínea. E da mesma forma que o seroma, a gente vai observar ou drenar. O que fazer? Claro que se estiver infectado tem que drenar, mas muitas vezes ele vai ser absorvido por si só. E lembrar que ele tem fases, né? Inicialmente o sangue está líquido, ele coagula, e aí você vai drenar e não consegue drenar, porque o sangue está coagulado. E aí tem uma outra fase que ele sofre trombólise, e ele fica líquido de novo. Mas então, às vezes, o paciente te liga lá pelo 8º, 10º dia da cirurgia, não, começou a sangrar. Muitas vezes é um hematoma que estava lá acumulado e drenou espontaneamente após ter tornado a fase líquida. A complicação de ferida é a cicatriz hipertrófica, o queloide. A cicatriz hipertrófica é uma cicatriz aumentada, normalmente associada, às vezes, a algum processo de segunda intenção. E o queloide, a diferença é que ele é bem mais exuberante, ele ultrapassa os limites da ferida.
A cicatriz hipertrófica ela pode haver remissão, melhora, aí de 6 meses a 1 ano, mas queloide eles estão associados, né, a esse excesso de tecido cicatricial a fibroblastos atípicos, que depositam muito mais do que deveria o colágeno, e tem a ver com hereditariedade, com raça, por exemplo, negros asiáticos são mais suscetíveis. Pacientes em gestação, em puberdade, até os 20 anos, têm mais probabilidade de desenvolver queloide. É muito mais comum do tronco superior, na região do externo, no ombro, e naquele paciente que já teve queloide, a probabilidade dele ter também é muito maior. Há muitos tipos de tratamento para o queloide, desde a própria compressão, injeção de corticoide, como a gente está vendo aqui, a injeção de triancinolona, crioterapia, radioterapia, até a exérese cirúrgica, uso de laser, né? Na especialidade dos cirurgiões plásticos, há grande gama de tratamentos para o queloide. E a gente conversar um pouquinho mais sobre as complicações sistêmicas, eu queria só rapidamente falar sobre essas complicações cardiovasculares, que é lógico a avaliação pré-operatória de um cardiologista nos pacientes de risco, a prevenção dessas complicações cardiovasculares. A gente lembrar novamente que a gente vai operar os pacientes muito mais idosos, cada vez mais idosos. E a gente tem e o tipo de monitorização pré e pós-operatória permite que as cirurgias sejam cada vez mais seguras. Lembrar que o paciente, no pós-operatório, pode ter infarto. Só que aquele paciente que não estava na cirurgia, começa a ter sintoma de infarto, todo mundo às vezes dá valor. Mas às vezes você tem um atraso desses sintomas, um pior prognóstico, consequentemente, né? Tem estudos que mostram até 4 dias de atraso no cateterismo no paciente pós-operatório. Um paciente que estava em proteção de anticoagulação ficou sem essa proteção no pré-operatório exatamente para ser operado. Paciente que já tinha uma certa angina estável, mas ele aumentou um metabolismo pela resposta ao trauma, porque a cirurgia dele infectou, complicou, porque houve um choque hipovolêmico. Então, tudo que leva a um desequilíbrio de oferta e demanda de oxigênio no miocárdio transforma essa angina estável em instável. Então, sempre fica isso. Inclusive, há estudos em que o paciente, né, não cardíaco, né, você tem um atraso da elevação das enzimas e, consequentemente, também do diagnóstico. Com relação às complicações urológicas, são muito comuns, tanto pelos procedimentos urológicos quanto pelo alto índice de cateterismo vesical, principalmente cirurgia grande, a gente já conversou sobre isso. Então, quando for sondar o paciente, de forma com asepsia rigorosa, pessoal treinado, para evitar levar infecção para dentro da bexiga. Uma outra coisa importante é o trauma uretral. Por exemplo, paciente idoso, novamente, cada vez mais a gente pega paciente idoso que tem algum grau de hiperplasia prostática com estenose da uretra. Você vai sondar e, inadvertidamente, insufla o balonete dentro da uretra, dentro da próstata. Então você tem que insuflar sem resistência, verificar obrigatoriamente, principalmente paciente idoso, homem, a saída de urina antes de insuflar o balonete. Utilizar uma sonda mais calibrosa, uma sonda 16, ela é mais rígida, mais fácil de sondar. E se houver lesão, né, hematúria, manter esse catéter aí pelo menos uma semana. E lembrar que isso vai levar possivelmente uma estenose da uretra e tem que ser acompanhado. A infecção urinária é uma complicação comum. Então a técnica asséptica com o pessoal treinado deve ser realizado. Sempre um sistema fechado, né? Não levar o sistema acima da bexiga para voltar a urina que já tinha saído para dentro da bexiga.
E lembrar que o paciente com drenagem intermitente, com uso de sonda de alívio, tem menos infecção que o uso da sonda de demora. Então, se não precisar da sonda de demora, preferir uma drenagem intermitente e remover o mais breve possível a sonda de demora. Então, às vezes o paciente utilizou sonda de demora, chega no seu consultório 10 dias depois com sintomas urinários, provavelmente ele tem uma infecção relacionada a essa drenagem, lembrar disso, porque mesmo o homem, que é menos comum, isso pode acontecer pela drenagem vesical. E sempre, como você está num ambiente hospitalar, obter urocultura antes da realização do tratamento com antibiótico. Além disso, a gente pode ter a retenção urinária, que é aguda por procedimentos hospitalares ou crônica naquele paciente com hiperplasia prostática, que pode se agudizar. Lembrar que o bexigoma, né, a distensão da bexiga naquele paciente com retenção urinária é extremamente dolorosa. E, por vezes, a gente é chamado para avaliar um paciente com abdômen agudo, mas, na verdade, esse paciente tem uma retenção urinária. Então, lembrar disso, né, palpou ali um enduramento, um aumento de volume na região da bexiga, ver se esse paciente está urinando, faça uma sonda vesical de alívio, que seja, porque, eventualmente, é só uma retenção urinária. Tem muito mais a ver com pacientes idosos, com cirurgias na região anorretais, hérnias, com tipo de anestesia, de bloqueio. Então, sempre prescrever lá para o paciente uma sonda vesical de alívio, se necessário, caso ele tenha urinária. Complicações neurológicas também não são incomuns, principalmente o delírio e as lesões mecânicas. O delírio é muito comum em pacientes acima de 75 anos, pacientes que vão ao CTI, idosos, é muito comum. O paciente tem alteração de percepção e raciocínio de graus variados, de um quadro confusional leve até uma intensa agitação, alucinação e até hipoatividade mesmo. Se esse paciente já tem alteração prévia, usa remédios psicoativos, psiquiátricos, né, no pré-operatório, ele tem mais chance disso acontecer. A hemotransfusão, pacientes etilistas e asa maior que 2 são também fatores de risco para a ocorrência do delírio. Então, explicar para o paciente, para a família que isso pode ocorrer. O paciente normalmente vai ter uma certa amnésia desse período, mas a família às vezes pode ficar impressionada pela agitação, pelo quadro de alucinação. As lesões mecânicas, né, ao sistema nervoso podem ser diretas, por exemplo, o paciente com uma cirurgia articular, com o nervo periférico, uma cirurgia diretamente no sistema nervoso central, uma neurocirurgia, ou o que a gente tem que atuar firmemente na prevenção, tanto a equipe cirúrgica, anestésica, enfermagem, no correto posicionamento e proteção das articulações e protuberâncias ósseas. Às vezes a gente coloca o paciente em uma posição não muito fisiológica para facilitar a exposição na operação do campo operatório, mas a gente tem que lembrar de proteger o paciente que está anestesiado e não pode se autoproteger. E, para encerrar, gostaria só de relembrar, para que vocês levem para casa, que as complicações ocorrem, só não vai ter complicação quem não opera, mas sempre atenção, prevenção e resolução. Saber, ter conhecimento que as complicações existem, estar sempre atentos a elas, sabendo que elas existem, sempre obter medidas e exigir da sua equipe que tenha medidas de prevenção das complicações e jamais negligenciá-las. Seja proativo e rigoroso na resolução das complicações. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, postem por favor no fórum de dúvidas e nos encontramos na discussão online. Muito obrigado, um abraço.